Olá, caros alunos, eu sou seu professor de Máquinas e Mecanização Agrícola, André Andrian, e vamos para a nossa aula de revisão. Bom, uma introdução de todo o conteúdo que nós vimos. O Brasil ele se destaca na produção agropecuária frente às outras nações. Isso se deve aos grandes investimentos em tecnologias. Então, embora o uso dessa tecnologia seja um diferencial na produção agrícola, o conhecimento prévio acerca da utilização dessas ferramentas é imprescindível. Então, para que isso seja possível extrair todo o seu potencial, logo, a compreensão da mecanização agrícola, ela se faz presente. Então vamos lá? Na nossa unidade 1, nós vimos sobre os tratores agrícolas e seus componentes. Vimos que os tratores eles são divididos de acordo com seu tipo, os seus componentes básicos do trator e os comandos operacionais desse trator. Aqui eu preparei um breve vídeo prático com alguns tratores, microtrator e um trator de 2 eixos, para a gente relembrar e fixar melhor o conteúdo que nós já vimos. Vamos assistir? Olá, caros alunos, eu sou seu professor de Mecanização Agrícola, André Andrian, e hoje eu quero revisar um pouquinho com vocês os principais pontos que nós já vimos em aula. Vamos lá? Como vimos, existem inúmeros tipos de tratores no mercado. E esses tratores eles são segmentados, divididos de acordo com o seu uso e a sua tração. Então, existem tratores com a finalidade de uso agrícola, florestal, industrial. E esses tratores, eles podem ser constituídos por 2 rodas, sendo um eixo, 3 rodas, 4 rodas, 6 e 8, né? Além da ausência de rodas e presença de sapatas, ou seja, tratores de esteira. Em relação à sua tração, esses tratores eles podem ser tracionados 4x2, 4x2 com o tracionamento dianteiro auxiliar, 4x4, 6x6 e 8x8. Esses tratores eles são classificados também de acordo com a sua potência, em CV, sendo classificados em leve, médio, pesado e super pesado. Nosso primeiro trator da lista trata-se de uma motocultivadora ou de um microtrator. Então, como vocês podem observar, ele só tem apenas 2 rodas, ou seja, ele possui apenas um eixo. Pelo seu tamanho ser pequeno, ele é muito indicado para áreas que cultivam hortaliças, em ambiente protegido ou em canteiros a céu aberto, devido à sua facilidade de manobra. E uma característica importante é que ele já vem acoplado com uma enxada rotativa. Esses microtratores, eles possuem no máximo 15 CV, como é o caso deste daqui. Este nosso trator modelo, ele é um Valmet 1986 e ele possui 68 cavalos, ou seja, ele é classificado como um trator leve. Ele é 4x2 e ele não possui o sistema de tração dianteira auxiliar. Em seguida, temos os tratores com tração 4x2, sistema TDA, que significa tração dianteira auxiliar, ou seja, a velocidade da roda dianteira é equivalente a 5% da velocidade da roda traseira. Temos os tratores com tração 4x4, que a velocidade é a mesma nos 2 eixos, sendo distribuído por um eixo cardan. E na última imagem podemos observar tratores que possuem rodados de esteiras, que são aglomerados de sapatas. Essas esteiras elas podem estar presentes tanto na roda dianteira quanto na roda traseira. Em relação ao tipo de chassi do trator, eles podem ser do tipo monobloco, semi-chassi, chassi propriamente dito, e os mais modernos, que são os chassis articulados.
O nosso trator modelo aqui da propriedade, ele é classificado como semi-chassi, ou seja, o seu motor ele está acoplado em cima de um semi-chassi que é ligado a uma outra parte do chassi da parte traseira do trator. E um fato interessante dos tratores a partir dos tratores do tipo monobloco é que eles já vêm com o lastro na parte dianteira do trator, que são esses pesos. Ele tem a finalidade de evitar que o trator empine e fixe o trator mais ao solo, aumentando a sua aderência. Um outro fator que pode contribuir para o aumento da aderência do trator ao solo e evitar que ele patine é adicionar água nos pneus traseiros, cerca de 40% de água. Uma característica importante dos tratores agrícolas é que você pode alterar a sua bitola, o seu eixo. Então, como vocês podem perceber aqui, você pode ajustar, tanto aumentar quanto diminuir a distância entre os pneus. Lembrando que esse trator, como nós vimos, é um trator de 2 eixos, ou seja, ele possui 4 rodas. Bem, falando de motor, a gente lembra que o motor ele é dividido em partes fixas e partes móveis. Então, quais são as partes físicas? É o cabeçote, o bloco e o cárter. O cárter ele é responsável por manter o reservatório de óleo, que através da bomba injetora de óleo, ele lubrifica as partes móveis do trator. E quais são as partes móveis? É o pistão, o virabrequim, né? E os demais componentes que fazem a rotação do motor. Lembrando que os motores a diesel eles são constituídos por 4 tempos, sendo o primeiro de sucção ou admissão, a compressão, a potência, ou também denominada de explosão, e o escape dos gases. Bom, em relação aos comandos de potência do trator, a gente lembra que existem 3 pontos de potência. Então nós temos os 3 pontos, né? O primeiro, o segundo e o terceiro ponto. Nós temos o ponto de barra de tração, que é esse daqui embaixo, e logo acima nós temos a tomada de potência, que aqui no caso ela já está até ligada com um cardan para a roçadeira. Em relação aos comandos básicos, aqui do lado direito é o freio, que aí você possui uma destrava que você pode realizar tanto um freio, acionar o freio direito ou o freio esquerdo. Embaixo você tem o acelerador, tá? Aqui do lado esquerdo, essa daqui é a embreagem com o pé. No painel, você também tem uma embreagem, que é essa alavanca aqui, e o acelerador, também de alavanca. Em relação ao câmbio, nós temos o câmbio de marcha e o câmbio para você realizar as atividades, que é sempre utilizando a marcha lenta, a tartaruguinha. A lebre, que é a velocidade mais alta, você utiliza apenas para o deslocamento. Aqui na parte de trás, a gente pode observar 2 alavancas. Essa alavanca aqui é o que levanta os 3 pontos. E esse pedal aqui é que ele faz o travamento do diferencial, o bloqueio do diferencial. Bom, caros alunos, então como vocês puderam observar, basicamente a nossa unidade 1, ela foi sintetizada nesse vídeo, né? Faltou apenas um ponto, que é o ponto em relação ao painel do trator. Então, eu acabei enumerando os principais símbolos que estão presentes nos tratores e que são de grande importância. Então vamos lá, em relação ao número 1 ali, nós temos a temperatura do líquido de arrefecimento do trator.
ao ponto 2, temos a restrição no filtro de ar. Então, quando há um entupimento desse filtro de ar, essa luz ali, indicada pelo número 2, ela irá acender. Pressão do óleo do motor, número 3. Temperatura da água no sistema de arrefecimento. Pressão do óleo da transmissão. Temperatura do óleo da transmissão e o filtro de óleo dessa transmissão. Na 8ª nós temos a tração dianteira e a 9ª é em relação à tomada de potência, quando ela estiver acionada. E aí nós vamos para a unidade 2, que é em relação ao implemento agrícola. Então, relembrando lá que nós vimos que o implemento, eles podem ser destinados para o preparo de solo e implementos utilizados na condução da cultura. Então, em relação aos implementos destinados ao preparo de solo, nós temos o arado de disco. Então, ele realiza o corte desse solo. Ele vai provocar o revolvimento dessas camadas superficiais e até mesmo a descompactação dessa camada em superfície. Em relação a esses discos, eles podem ser discos lisos ou discos recortados, né? Vimos que os discos recortados ele tem maior eficiência em solo com presença de material verde, porque pelo seu formato seccionado ele vai recortar essa planta em vários pedaços. Em relação à anatomia geral aí do arado de disco, nós temos o engate, denominado de mastro de engate de 3 pontos. Então, este arado de disco aqui, ele é acoplado no trator pelo sistema hidráulico de 3 pontos. Possui o chassi, os discos e a coluna. A mola, ela realiza a altura desse disco de penetrar no solo e também o seu ângulo. Vimos também no arado a Iveca, que é uma das primeiras ferramentas aí de uso agrícola, né? Então, o solo, ele passa pela relha e pela Iveca e realiza o seu tombamento. Esse tipo de implemento, ele é realizado também para realizar o revolvimento desse solo e a descompactação de camadas em superfície. Aí vimos também sobre as grades, temos a grade aradora e a grade niveladora. Lembrando que essas grades ela pode ser de ação simples ou de duplação. Que aí nós temos a grade tipo em V e a de X. Então elas têm o objetivo de destorroar e também pode ter o objetivo de nivelar. Em relação ao escarificador, vimos que o escarificador ele é uma ferramenta utilizada para descompactar o solo em camadas mais profundas, né? Utilizando essas hastes, como vocês podem observar na imagem. Então, de acordo com a profundidade de operação dessas hastes, existe uma denominação para essa escarificação. Então, para escarificação de 10 a 15 centímetros, é uma escarificação leve. Para de 15 a 30 centímetros é uma escarificação pesada. E utilizando essas hastes acima de 30 centímetros, aí já possui uma outra denominação, que é a subsolagem, né? Utilizando o subsolador. Em relação à distribuição de calcário e ureia, então vimos que essa distribuição ela pode ser por implementos que são montados, né, que eles estão acoplados ao trator pelo sistema hidráulico de 3 pontos. Esse sistema de distribuição ele pode ser dotado de eixos, então ele é puxado pela barra de tração pelo trator. Vimos também sobre o reboque graneleiro. Qual que é a função do reboque graneleiro? É transportar, seja adubo ou grão colhido, para diferentes partes da propriedade. Então, ele possui esse tanque de armazenamento e para transferência do seu material, como vocês podem observar na imagem, no canto ali superior direito, ele possui essa haste, esse braço, né? E no interior dessa haste, há uma hélice, e então pelo formato helicoidal, o produto ele é transferido
desse tanque graneleiro para um outro recipiente. Vimos também sobre as enxadas rotativas, aquelas que também estão acopladas nos tratores, né, nos microtratores. Então, a enxada rotativa ela é composta de um sistema de transmissão da energia que ela é oriunda da tomada de potência. Então, lembrando que essa tomada de potência ela vai transferir essa energia para a enxada rotativa pelo esse eixo cardan, né? Se tratando de eixo, a enxada rotativa no eixo ela possui inúmeras facas ou hastes que ela realiza o revolvimento desse solo, né? E indiretamente acaba realizando a capina também deste solo. Vimos também sobre os pulverizadores, e aí temos os 3 tipos básicos de pulverizadores. Aquele pulverizador que ele é montado também, acoplado no sistema de 3 pontos do trator. Geralmente, esses pulverizadores eles possuem uma baixa capacidade, né, de armazenamento. Depois nós temos os pulverizadores de arrasto, que é aqueles que são acoplados na barra de tração do trator, como vocês podem observar na imagem no meio. E, por fim, aqueles pulverizadores chamados de autopropelidos ou gafanhotos, né? que são tratores dotados de um grande tanque de armazenagem e que ele pode pulverizar grandes áreas. Em relação aos demais, esse tipo de veículo ele possui um valor mais elevado, mas em termos de eficiência de aplicação e otimização das operações é muito superior. Vimos também os tipos de bico que existem no mercado para pulverização dos agroquímicos, né? Temos aí o bico de cone cheio, bico de cone vazio, o leque e o de indução de ar. Em relação aí ao pulverizador, nós vimos que o sistema de pressão e de vazão desses pulverizadores, eles podem ser por bomba centrífuga ou por pistão. Lembrando que no nosso material foi descrito que o tipo de bomba de pistão, pelo movimento do pistão, poderia, né, haver um descompensado da vazão aplicada. Mas com a câmara de compensação, faz com que a vazão seja constante, então você não tenha perda de cauda na aplicação. Em relação ao rolo faca, vimos que esse implemento ele é muito utilizado no sistema de plantio direto de hortaliças, né? Lembrando que ele é um implemento pesado, robusto. Esse rolo ele passa em cobertura vegetal, ele já por si só já causa o amassamento dessa planta, mas por ele possuir essas hastes que são afiadas, ele acaba seccionando a planta, né? Então ele é muito utilizado para realizar plantio direto de hortaliças com a cobertura vegetal. E aí falamos também das roçadeiras, né, que elas só não pertencem ao setor agrícola também, as prefeituras que utilizam a limpeza de bosques, de praças, também utilizam. Em relação na agricultura, ele é realizado para roçar entre linhas, né, de culturas perenes, como a de laranja. E aí vamos para nossa unidade 3, que nós falamos sobre semeadora e colhedora, né? Então, os tópicos que nós descrevemos nessa unidade foram de semeadora, adubadora e colhedora. Então vamos relembrar em relação à semeadora. Vimos que as sementes elas podem ser distribuídas a lanço, não apenas em linha. E essa distribuição a lanço, ela pode ser realizada por este implemento, que é o implemento semelhante ao de distribuidor de calcário e de ureia. Ele tem a mesma finalidade. Então, como vocês podem observar na imagem, ele possui esses discos. A rotação desses discos fazem com que a distribuição deste fertilizante ele seja de modo homogêneo, né? E a sua distribuição a lanço, lembrando que este equipamento ele é montado, ele é acoplado ao trator. Em relação à semeadora,
Aí nós temos as semeadoras em linha do tipo mecanizado. Nós temos ali na primeira imagem, aqui utiliza discos alveolados, que são discos perfurados. Então a semente, ela irá se alojar nesses furos desses discos e de acordo com a rotação dessa semeadora, essa semente ela vai ser deslocada para um orifício e depositada ao solo. Vimos também a distribuição de semente pelas prensas ou pinças, né? Como vocês podem observar ali na imagem, as pinças elas pegam cada semente e à medida que ocorre essa rotação, essa semente ela é desprendida dessas pinças, caindo no canal e sendo depositada no solo. E também vimos em relação às de correias, né? As correias perfuradas, que a semente ela se desloca por essa correia, como a gente pode observar ali nas polias, né, que estão girando, e há um furo nessas correias onde essas sementes elas são também depositadas ao solo. Vimos também em relação às semeadoras pneumáticas. Aí são as semeadoras mais caras, né, que elas utilizam aí da mais alta tecnologia. Essas semeadoras, elas são precisas, porque elas utilizam o sistema a vácuo. Então, precisamente, cada semente ela vai ser acoplada no orifício do disco e vai ser distribuída corretamente na linha de plantio. E aí, relembrando como que nós podemos observar o tipo da semente em relação ao disco. Então, a gente observando lá na figura superior, em relação à semente de milho, escolher um disco onde a semente ela não fique sobressaltada esse disco, né? Então, a semente ela tem que ocupar todo o espaço desse disco, mas também não pode ficar apertada, porque senão pode ocorrer o entupimento, né? Em relação à semente de soja, aqui embaixo, ó, vamos observar. Orifícios que são muito grandes, você pode acabar comportando mais que uma semente. E isso ocorre além da falha de plantio, você está tendo um gasto também, com excesso de semente depositada no campo. Então, o adequado é que a semente ela seja alocada corretamente no orifício, tendo o espaço suficiente para que ela consiga sair. Em relação às semeadoras em linha, e aqui uma imagem geral das semeadoras, né? Vamos relembrar aí as principais partes dessa semeadora. Na parte superior nós temos o depósito de adubo. Embaixo nós temos o disco de corte, aí é uma característica das semeadoras de plantio direto, porque esse disco de corte ele vai realizar o corte daquela palhada que é oriunda da safra anterior, né? O sulcador do adubo. Ali depois nós temos as rodas de profundidade, que ela vai abrir esse suco para o depósito da semente, e depois as rodas compactadoras, que elas vão fechar esse suco. E ali aquelas caixas brancas, né, é onde são depositadas as sementes. Vimos também em relação ao cálculo de semente da soja, que nós calculamos a quantidade que nós desejamos dessa planta por hectare. Então vamos revisar lá. Em relação a uma população desejada de 250 mil plantas e o espaçamento que nós iremos adotar entre essas plantas é de 0,45 centímetros. Então, em relação também ao poder germinativo de 90%, sobrevivência dessas sementes 95%, pureza 98%, então nós chegamos ao cálculo da quantidade necessária de sementes por hectare, que pode ser observado ali ao lado. Então, a quantidade de 298.365 sementes. Para nós sabermos qual o número dessas sementes por linha, nós multiplicamos esse valor pelo espaçamento entre linhas e dividimos por 10.000, que é em relação a 10.000 metros quadrados, né? Que é um hectare. Então, chegamos ao número de sementes por metro linear de 13,4 sementes. Em relação à regulagem da semeadora, então nós vimos que para ocorrer a regulagem dessa semeadora necessita-se da tabela,
né, que vem no manual do proprietário, ou até mesmo está fixado na semeadora, que ela vai variar de acordo com o disco que eu estou utilizando, a quantidade de semente que eu quero por metro linear, e assim eu consigo colocar as engrenagens no eixo movido e no eixo motor de acordo com esta tabela. Em relação ao adubo, é a mesma coisa. O critério, você também se baseia a partir das amostras dos resultados de análise de solo, né, e na recomendação desse adubo, e a partir dessa recomendação desse adubo, nós também utilizaremos essa tabela. Então é de acordo com o espaçamento entre linhas e a quantidade de adubo, nós também realizaremos a montagem do eixo movido e do eixo motor, para a distribuição correta deste adubo. E aí nós temos também adubadoras a lanço. Então, elas são capazes de realizar o maior número de áreas em menor tempo. E além da facilidade da aquisição dessas adubadoras, lembrando que elas são similares também ao de distribuidor de semente a lanço. Entretanto, ela possui uma desvantagem, ela não possui uma grande precisão, então pode ocorrer problemas de homogeneidade na distribuição dessa adubação. Aí nós temos a adubação em faixa, né, que é o funcionamento de máquina de distribuição em faixa, ocorre pelo processo de gravidade. Então, geralmente esse adubo ele é o calcário e ele é distribuído no solo por tubos, né? Então, como vocês podem observar na imagem, é criada uma faixa mesmo contínua. Em relação a colhedoras, então nós vimos que a colhedora ela pode possuir uma plataforma de colheita segadora e despigadora. Então, relembrando que a segadora ela é destinada à colheita de soja, de trigo, ela possui essa plataforma de corte e um molinete. E a despigadora, como o próprio nome diz, ela é destinada à colheita do milho. Vimos também os principais componentes dessa colhedora, que é a barra de corte, o caracol, o molinete, a esteira alimentadora e a peneira. Vimos também que a colhedora ela pode ter sistemas diferentes da coleta desse material vegetativo, né, de fluxo radial ou fluxo axial. Em relação ao sistema, vimos no material que essas peneiras podem ser peneira superior e peneira inferior. E entre elas há um ventilador que realiza a limpeza desse material. Na unidade 4, abordamos sobre a manutenção agrícola e a segurança na operação dos tratores. Então vimos nos tópicos em relação à manutenção do trator e a operação e a segurança nas operações com essa máquina. Então vamos lá. Vimos em relação à manutenção. A manutenção ela pode ser planejada ou não planejada. A planejada ela pode ser ainda preventiva, preditiva e corretiva. A não planejada, aí não tem o que fazer, é apenas corretiva. Então, a preventiva, ela reduz o risco de quebra durante as operações. Ela segue um cronograma. Geralmente os serviços de manutenção são simples de serem executados. E objetivam observar o estado geral do trator, né? Então, relembrando aí, o manual do fabricante ele é extremamente importante para realizar essas manutenções preventivas ou preditivas. Preditivas é destinada aí para propriedades de alto nível, porque ela utiliza ferramentas de diagnóstico de alto nível, né? Como sensores de vibração, scanners para injeção eletrônica, teste de baterias e termografia. Vimos em relação ao gráfico, quando que se iniciar essa revisão? É à medida que o maquinário ele perde essa potência, né? Chega ao nível de alarme que você tem que interromper e realizar essa manutenção. A corretiva, planejada, ela é compreendida por eventuais falhas de desempenhos que são esperados até que não se espera, né? O custo dessa manutenção ele pode ser mais elevado em relação aos demais. E aqui nós temos também o gráfico em relação a essa manutenção corretiva, né? Que é à medida que o veículo
ele já apresenta problemas ou ele para, aí deve-se realizar esta manutenção. E aí, relembrando as revisões, né, que devem ser feitas. Nível de óleo, ele sempre deve ficar entre o mínimo e o máximo. Em relação à verificação do líquido de arrefecimento, sempre no mínimo e no máximo, e deve ser realizado quando o motor estiver frio, principalmente quando o trator ele possui aquela tampa do sistema de arrefecimento. O filtro do ar do motor também ele deve ser trocado e limpo. Trocado se ele for de papel e limpo se ele for de malha metálica. A cuba de óleo também, caso esse trator ele seja mais antigo, que possui essa cuba de óleo, então ele deve ser trocado também periodicamente. Filtro do combustível, aí o pré-filtro do combustível, o condensador e o filtro do combustível, eles devem ser verificados e também trocados periodicamente. Vamos lembrar também dos pinos graxeiros, que é aqueles componentes que necessitam de graxa. São inúmeros esses pontos no trator, então basta observar o manual do fabricante. Então, encontrar esses pontos e realizar a sua devida lubrificação. No sistema elétrico também realizar a limpeza, porque pode ocorrer a sulfatação na bateria, então a limpeza dos terminais também é imprescindível. Em relação ao sistema de freios, que também vimos, observar a frenagem, se a frenagem está ocorrendo de forma correta ou se há falhas nessa frenagem. E aí, por fim, em relação à manutenção, vamos para a segurança nessas operações, né? Então, sempre utilizar cinto de segurança, verificar se o veículo ele possui essa capota protetora, não transportar ninguém na cabine do motorista, apenas em carretas e todos sentados. Vimos em relação ao utilizar o implemento, não deixar o implemento suspenso, aí há um risco de queda se alguém estiver trabalhando próximo, ou até forçando o sistema hidráulico do trator desnecessariamente, então sempre tomar cuidado. Operar ao menos 2 metros longe de barrancos, né, ou de valas, o risco de tombamento do veículo. E sempre utilizando os EPI, equipamento de proteção individual. Então nós vimos que o equipamento completo ele é dotado da touca árabe, da viseira, respirador, o avental, jaleco, luva, calça e bota. Bom, agora que revisamos o nosso conteúdo, vamos discutir um pouco sobre o fórum, né? O tema proposto é agricultura e meio ambiente. Então, o que é proposto no fórum? Quais ações, seja no campo ou no desenvolvimento tecnológico, possam contribuir para o desenvolvimento de uma agricultura de baixo impacto. Então vamos lá, a redução desses impactos, aí uma dica, né? Gerados, eles só serão possíveis através do quê? De ferramentas utilizadas nessa produção. Então, quais são essas ferramentas? É tudo aquilo que nós vimos em aula. Então, se você parar para pensar sobre as manutenções, ela pode ser um fator que poderia ser utilizado, né, nessa preocupação com a causa ambiental. Então, as práticas de realizar manutenções nas máquinas, o cuidado com os pulverizadores. Então, vimos lá que existem 4 tipos de bicos pulverizadores. Então, o que seria adequado, né, em relação a evitar que as derivas de produtos de agroquímicos, né? Em relação à atividade prática de aprendizagem, então, o tema proposto é o quê? Elaborar um projeto de transição de uma área de 16 hectares de pastagem para o plantio de soja. Então, foi passado aí uns dados da área. Em relação ao solo classificado, ele é um latossolo vermelho-amarelo, distrófico, de textura arenosa. A área se encontra compactada nos primeiros 20 centímetros de profundidade. Em relação à presença de plantas, é identificada a presença de capim braquiária. E aí, qual seria o adequado a utilizar nessa área? Em relação aos dados de semeadura, queremos aí uma população de 300 mil plantas por hectare. O espaçamento que nós
queremos adotar é de 45 centímetros. E partindo do princípio que o poder germinativo seja de 90%, sobrevivência da semente de 95% e a pureza de 98%. E aí, qual que é a quantidade necessária de plantas por hectare e qual será o número de plantas por metro linear a partir dessas informações? Bom, eu trouxe aqui uma indicação de livros que poderão ajudá-los na complementação da disciplina. Então, o primeiro livro que eu recomendo seria Colheita de Grãos Mecanizadas. Outro livro também muito interessante é Manutenção de Tratores Agrícolas e Operação de Arado Reversível de Disco. Sendo assim, alunos, agradeço a atenção de todos, desejo a todos uma ótima jornada acadêmica e sucesso na vida profissional de vocês. Obrigado.